português do segundo ano do ensino médio regular e também da EJA. Na nossa primeira aula, nós vamos fazer uma revisão das classes gramaticais. Entre essa revisão das classes gramaticais, nós não iremos falar em todas, pois lembrando que são 10 as classes gramaticais. Então, assim, o tema classes gramaticais trata-se de um assunto importante, já que fornece conceitos básicos, fundamentais para a compreensão da disciplina de português. Sendo assim, confira a nossa primeira aula de classes gramaticais. Vou passar aqui. Então, classes gramaticais. Inicialmente, cabe ressaltar que o assunto do tema classes gramaticais, chamado morfologia, deve ser abordado já na primeira aula de português. Então, é necessário saber que cada palavra existente em nossa língua pertence a uma classe, a qual pode ser variável ou não. Vejamos: classes de palavras variáveis: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Classes de palavras invariáveis: advérbio, palavra denotativa, preposição, conjunção e interjeição. Nesse sentido, as classes gramaticais variáveis são aquelas que admitem flexão de gênero, número, enquanto as invariáveis, por sua vez, não admitem. Vamos falar primeiro aqui do artigo. Então, assim, esse primeiro momento na nossa primeira aula aqui, eu vou abordar o artigo e dar algumas dicas de como o estudante poderá aprender e a compreender o estudo dessa parte da gramática. Então, o artigo é um vocábulo que se antepõe ao substantivo para designar seres determinados ou indeterminados. Assim, o que o aluno não pode esquecer é que o artigo sempre se refere a um substantivo. Além disso, deve lembrar que ele pertence à classe de palavras variáveis, que já falamos antes. Portanto, aceitar flexão em gênero e em número. Por fim, é importante saber que, semanticamente, os artigos podem definir ou indefinir. Vejamos: artigos definidos indicam conhecimento prévio por parte dos interlocutores do ser ou do objeto mencionado, ou seja, o a, os e as. Exemplo: comprei o livro. Comprei o livro. Artigos indefinidos denotam desconhecimento por parte de um dos interlocutores do ser ou do objeto. Exemplo ali: uma, uns, umas. Exemplo: comprei um livro. Atenção para essa dica. Em uma questão de português, a identificação dos artigos de determinada sentença, o aluno deve ficar atento às contrações. Essa é uma dica valiosa, tendo em vista que muitos alunos se esquecem de contabilizar os artigos presentes nas contrações formadas por preposições e artigos. Perceba o seguinte exemplo: eu preciso do livro. Nesse caso, do é a contração da preposição de, com o artigo o definido o. O mesmo vale para o caso das classes. Maria foi à feira. Nesse caso, a claseado é resultado da preposição a com o artigo definido a. Então, uma dica bem importante para você não se perder e ficar bem ligado nessa dica, né, gente? Dica 2. Não confunda o artigo com o pronome oblíquo.
Perceba que na frase comprei o livro, o é artigo definido porque está se referindo ao substantivo livro. Por outro lado, quando se fala comprei o, este o, na verdade, corresponde a ele. Desse modo, é um pronome pessoal oblíquo. Assim sendo, note que os artigos definidos o e a serão pronomes pessoais oblíquos quando puderem ser substituídos por outros pronomes pessoais. Dica 3. Não confunda o artigo a com a preposição a. Na frase comprei a blusa, a palavra blusa é substantivo. A é um artigo definido que se refere a esse substantivo. Por outro lado, na frase fui a Portugal, o a é uma preposição. Note que ele exercerá essa função quando estiver ligado a termos ou orações. E para finalizar, dica 4, os vocábulos o, a, os e as, quando estiverem antes de que e de, geralmente serão pronomes demonstrativos. Na sentença, quero o que você comprou, é possível perceber que o o pode ser trocado por aquilo. Logo, ele não é artigo, mas sim pronome demonstrativo. Então aí, gente, nossa primeira introdução do conteúdo de classes gramaticais, classes de palavras, que nós estamos abordando aqui como primeiro tema. Dentro disso, eu vou fazer para vocês, para ficar de uma forma mais fácil, eu vou trazer também exercícios, né? Então, para ficar mais fácil, eu vou dividir. Então, hoje eu falei um pouquinho do artigo e passei para vocês as dicas sobre como você ter entendimento do artigo, os artigos ali, definidos e indefinidos. E a partir da próxima aula, eu vou trazer para vocês a outra parte, que nós iremos falar sobre os substantivos. Então, né, o recomendável é que vocês, estudantes, não estudem, o recomendável é que vocês, estudantes, não estudem a teoria desassociada dos exercícios. Então, nós vamos fazer aqui por parte, cada uma das partes, falando aqui bem calmamente, né? E aí depois eu vou acrescentando já, talvez para a próxima aula já vou trazer a letra de uma música ali. E nós vamos já abordar na prática como vocês poderão localizar essas classes gramaticais. Então, não será um estudo assim que vocês farão sem que vocês tenham a prática. Então, dentro disso. Então, para a próxima aula, eu vou trabalhar com vocês, vou trazer a parte do substantivo. E assim, se vocês quiserem já irem vendo, estudando alguma coisa a respeito desses temas, então só lembrando para vocês que nós temos de classes gramaticais ou classes de palavra, como chamam, são 10. Então, são 10 as classes gramaticais. Então, percebe-se que são são bastante, né? Então, nós teremos aí um tempinho ainda para aprofundar bastante e trazer exercício para vocês. Eu vou montar mais alguns slides para apresentação aí nas próximas aulas e já teremos alguns exercícios já para praticar. Certo, gente? Valeu? Então, eu fico por aqui, vou dar esse conteúdo aqui como primeiro para vocês perceberem e já irem anotando e vendo que não é uma coisa difícil. Estudar é uma coisa bem fácil. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Beijos!